A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom voltar aqui, que bom glorificar ao Senhor juntamente com vocês. Que alegria estar aqui neste lugar e sentir a presença do nosso Deus, poder louvar o nome dEle nesta noite. Meus irmãos, quero já convidá-los a abrir as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dois versículos que enchem minha mente, o meu coração, de desejo de dividir pensamento com vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25 e o verso 26. Que diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? No verso 25, beber em memória de mim. E no verso 26, comer e beber, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Você pode orar comigo nesta noite para que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos dê compreensão da sua vontade para as nossas vidas através da sua palavra. Podemos orar desta maneira? Amado Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus que nós te glorificamos, Senhor. Agradecidos pelo privilégio de virmos à tua casa, no propósito de te louvar, de te glorificar e te engrandecer. Eu quero, Senhor, te enaltecer nesta noite, por nos dar, Senhor, esta oportunidade, Senhor, singular, de nos assentarmos à tua mesa, Senhor, e podermos então, Senhor, fazer isto em tua memória e anunciar a tua morte até que o Senhor venha. Obrigada, meu Deus, que a tua palavra, ela possa ficar em nossa mente, em nosso coração e produzir o efeito de transformação, de vida, de renovo. Ó Deus, é isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se eu já contei aqui, eu não me lembro, mas todas as vezes que eu venho ao culto de ceia, eu me lembro de ontem, quando eu tinha 13 anos. E eu chegava na igreja e eu chorava o culto inteiro. E ficava todo mundo olhando para minha mãe, imaginando o que ela fez, quantos tapas, quantos beliscões ela me deu para eu chorar daquele jeito. E se repetia em todo o culto de ceia. É que por não poder ainda, na ocasião, me batizar nas águas, eu chorava inconsolavelmente por não poder participar da ceia do Senhor. Aquilo era uma inconformação para mim e eu chorava, ia para casa soluçando de tanto desejo de participar da ceia. E quando isto aconteceu, aos meus 17 anos, então, desde então, hoje, né? Aos 13 ontem, dos 17 até hoje, o privilégio de estar num culto de ceia e saber que eu posso participar comer deste pão e beber deste cálice. É uma alegria, irmãos, é uma felicidade imensurável para mim
esse privilégio. E esta semana, pensando nesta palavra, me veio à mente e eu comecei a meditar nessas duas expressões que o apóstolo Paulo usa nos textos que lemos. Beber em memória de mim, comer e beber, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A sobrenaturalidade desta mesa. E quando eu chego aqui hoje, o primeiro cântico que os irmãos estão cantando foi aquele louvor que para mim é um puxão de orelha, é um chacoalhão pedindo para eu acordar e não ter as coisas do Senhor como indiferença, né? Lamentar, em muitas vezes fazer disto um rito, fazer do estar aqui um costume. Então eu me alegrei no Senhor, porque veio de encontro ao pensamento que estava no meu coração esta semana. Eu quero ler um texto para os irmãos. Esse texto, ele faz parte de um testamento filosófico que aconteceu no Concílio do Vaticano II, lá em 1962 a 65, uma conversa entre dois filósofos naquele concílio, e eles, travando ali um diálogo, eles começaram a dizer um ao outro desta maneira. Se eu achar, né? Deixei certinho aqui para eu não perder, não ficar procurando, mas fechou. Achei. Um disse ao outro dessa forma: não deu conta, fulano de tal? Não vou falar porque eu não sei falar nem francês, nem inglês, nem nada. Então não vou falar o nome deles, tá bom? Vou chamar de fulano e cicrano. Não deu conta, fulano, como o cristianismo, uma vez tirado o sobrenatural real, se torna insípido? O que fica? Um moralismo respeitável e bastante constrangedor. Um humanitarismo que tem sempre o ar de procurar desculpar Deus por não evitar as misérias humanas. Um solidarismo simpático, uma esperança vaga na melhoria das dificuldades do século. Tudo isto não é sólido, tudo isto não é profundo. Há necessidade de incomodar o próprio Deus para ensinar essas virtuosas banalidades? Tire o sobrenatural e o cristianismo é vazio. O outro, ouvindo este comentário, disse assim: estou de acordo consigo, cicrano. Quando o clero se torna racionalista, esvazia as igrejas e faz o sucesso das seitas. Então o outro redarguiu: se se perde a fé, resta por luto por uma crença defunta. Se Cristo não ressuscitou, deixemos de choramingar nas sacristias aviltando o mistério. Na verdade, esse diálogo desses filósofos, eles estão a lembrar os cristãos de todos os tempos da originalidade do cristianismo, que se distingue de todas as outras religiões fundadas por homens, por mais espiritualistas ou espirituais que possam ter sido, eles não têm como seu fundador o Filho de Deus. E eu comecei a pensar, meus irmãos, que esse fundador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, deixou-nos em mandamento só duas celebrações para o cristianismo: o batismo nas águas e então a ceia do Senhor.
E a gente vê como um meio de graça essa ceia do Senhor, aonde nós conseguimos aquilo que é o propósito do cristianismo, a comunhão com Deus, não é? Então eu quero nessa noite pensar com você que quando nós nos assentamos à mesa, o que a gente pode tirar de proveito para ela? O que a gente pode levar para casa? O que a gente pode nos alimentarmos para voltarmos aqui no mês que vem e sentarmos aqui de novo e então desfrutarmos desta mesa e irmos para casa, ficarmos mais um mês e depois voltarmos aqui, tirarmos proveito dela de novo e de tempos em tempos, até Jesus voltar, nós irmos nos alimentando dela. Quando a gente olha para essa mesa e vemos Paulo, então, dizendo que é para fazer em memória dele. A primeira coisa que eu olho para essa mesa e vejo Paulo dizendo, faça isso em memória dele. A primeira coisa eu posso fazer uma comemoração. Eu até me emociono quando eu digo isso, porque eu não sei você, mas eu estava perdida. O meu destino era o inferno. Nas minhas forças, na minha intelectualidade, na minha educação, não ia me trazer outro destino. Mas há 2000 anos atrás, comemorando-se 1500 anos da Páscoa, ele chamou os seus discípulos, deu algumas ordens para eles, eles foram, arrumaram ali, conforme as ordens dele, e se sentaram junto com ele na mesa. E ele, olhando para eles, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ele diz assim, demasiadamente eu desejei tomar essa ceia convosco. E a gente sabe que poucos dias depois desta ceia, ele estava entregando a sua vida naquele madeiro, por mim, por você, e mudando o destino da minha vida. Então, não tem, irmãos, não tem outra razão de ser natural me achegar a essa mesa e não comemorar a sobrenaturalidade dela. Se eu tirar a sobrenaturalidade dessa comemoração, o que me sobra? Eu devo e tenho que concordar com esses filósofos lá em 1960, no catolicismo, no Concílio de Vaticano, dizendo, fica insípido, fica sem graça. E quando eu vi os irmãos cantando o hino aqui, quando eu cheguei, eu disse, Senhor, é isso que eu preciso. É isso que o Senhor fez. O Senhor não quer que eu esqueça que o meu destino já estava determinado ao inferno, à condenação eterna. Mas o Senhor deixou uma forma de eu me lembrar todas as vezes que eu sentar nessa mesa e dizer obrigado, Senhor, aleluias, glórias ao teu nome, colocar o melhor sorriso no meu rosto e dizer, eu ia para o inferno, eu ia, mas agora o meu destino é o céu, porque um dia ele disse, ninguém tomou, ninguém veio e tirou de mim, eu dei a minha vida pelos meus amigos, ele deu a vida dele por mim e por você. Então comemore nesta noite, glorifique o nome dele, olhe para essa mesa e lembre que ele mudou o meu e o teu destino. Aí começa a fazer sentido as palavras de Paulo. Fazer isso em memória dele. Anuncia a morte dele até que ele venha. A gente tem memória curta, irmãos. A gente se esquece das coisas com facilidade. Esses dias eu vendo esses vídeos curtos. Gente, esses vídeos curtos é um problema, né? Quando você vê, você já passou uns 1000 vídeos.
E você fica ali. Mas eu vi um interessante, e eu me vi nesse vídeo. O vídeo falava de que a gente vai passar. Chegar o nosso dia, a gente vai descer à sepultura se Jesus não voltar. E aí virão as gerações, né? Vocês que têm filhos, e corre-se o risco de serem esquecidos. E aí ele falou, você lembra dos pais dos seus avós? Dos avós dos seus avós? Muitas das vezes não sabemos nem os nomes. E vai se caindo no esquecimento. A gente corre e a gente tem essa verdade no nosso ser. A nossa memória é curta. E o nosso Cristo, sabendo disso, através do Espírito Santo, inspirou homens para que deixassem as suas palavras a nós registrada. Faça isto, anunciando a morte dele até que venha. Não esqueça do que ele fez, não esqueça da grandeza da morte dele na cruz. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, porque não podemos deixar a nossa mente mentir a nós e fazer o nosso cristianismo virar insípido. Essa instituição que ele deixou, essa celebração que ele colocou diante de nós, faça isto como um ensinamento, uma instrução. Uma vez eu lendo a primeira carta do apóstolo João, eu vi ele com tanta veemência defendendo a sua fé contra uma religião da época chamada gnosticismo. E quando você vai entrando ali no pensamento do apóstolo João, na sua primeira carta à igreja, a gente começa a se perguntar, do que João está falando? Por que é tão perigoso esse gnosticismo para a fé de uma igreja que está no seu começo? Não tinha nem 100 anos, não tinha ainda nem 2000 anos como nós. E nós vemos um João defendendo ela com tanta graça e com tanta grandeza. Porque aquele gnosticismo parecia que não tinha nada a ver com o cristianismo, mas na base da sua crença defendia que a matéria é má. E só o Espírito é bom. E aí João vê o perigo disso. Ele começa a ver que se isso perpetua, se as pessoas acreditam nisso, começariam a desacreditar que Deus encarnou e veio em forma humana. E que então o evento da encarnação não seria possível. E que se Cristo, se Deus não encarnou, então o evento expiatório seria impossível de ser real. Porque se a matéria é má, não poderia Deus ter se encarnado na condição do ser humano. E aí quando eu estava olhando isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Coríntio, olha, façam isto em memória dele. Anunciem todas as vezes que você sentar nessa mesa, anuncia a morte dele até que ele venha, para que essas heresias, para que esses ensinamentos, para que essa mornidão da fé cristã, para que essas distrações da fé cristã não vos roube a graça que há no evento da encarnação. Ele veio como homem, há 2000 anos atrás ele encarnou, ele viveu como eu e como você, ele sentiu o que eu e você sente, ele sabe da dificuldade que é se manter na presença do eterno, mas ele nasceu para que eu e você pudesse então, através da morte dele, poder viver para sempre.
Será que isto lhe faz sentido nesta noite? Alguém que vem como homem, vem para morrer, para que eu e você pudesse viver. Será que isso nessa noite lhe faz sentido? Suportar todas as adversidades, todos os momentos difíceis da sua vida, aguentar firme as lutas e tribulações, as distrações e aquelas chamariz desta vida presente que tenta te colocar num cristianismo insípido. Será que isso lhe faz sentido de você permanecer nessa instrução que ele deu? Faça isto em memória de mim. Anuncie todas as vezes que você sentar nesta mesa, anuncie a minha morte até que eu venha, para que você não esqueça de que você já estava perdido, mas eu te coloquei de novo no caminho da vida. Oh, meus irmãos, será que você está conseguindo acompanhar o meu pensamento? O que é que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Não importa as adversidades e situações desta vida, elas são passageiras, elas darão lugar para que permaneça aquilo que é real, a presença do nosso Deus, que muito em breve virá nos buscar, e então realizará aquilo que é o desejo do coração divino, nos ter para sempre com Ele. Essa é a instrução que essa mesa nos coloca, mas essa mesa também nos inspira. Você pode sair inspirado daqui nesta noite. Ah, como é bom sair inspirado. O irmão subiu aqui e disse que tirou férias e começou a cantar, né? Bom estarmos aqui louvando a... E aí se declarou, aos 50 anos ele é jovem. É inspiração, alguma coisa nessas férias o inspirou a voltar animado desse jeito. E nessa noite nosso Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que essa mesa nos inspira. Nos inspira que o caráter de Cristo, aqui representado nesse símbolo desse pão e desse suco de uva, nos dá a sustentação que o nosso espírito precisa. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para o povo de Israel na caminhada do deserto, nós vemos tantas vezes aquele povo desanimar, nós vemos tantas vezes aquele povo fracassar, nós vemos tantas vezes aquele povo olhar para as coisas que estão em volta e se atropelarem no meio do caminho, se distanciando da terra prometida. E a gente fala para eles, mas Deus estava falando com eles, Deus falou com eles, Deus falou por intermédio de Moisés, Deus lhes deu toda a indicação de que os levaria à terra prometida. Nós, como leitores da vida dos nossos irmãos do Antigo Testamento, nós ficamos inconformados como que é que eles foram padecendo e perecendo no deserto, a ponto de que aquela geração que saiu do Egito só entra na terra prometida Josué e Caleb daquela geração, e a gente fica inconformado, mas nós estamos correndo o mesmo risco. Há um deserto espiritual todos os dias diante de nós, e que se nós não nos inspirarmos na mesa do Senhor, trazendo a memória o que essa mesa representa, também ficaremos no deserto. Mas nesta noite o Senhor nos preparou um oásis, nesta noite o Senhor nos chamou para esse oásis. Nesta noite, se eu e você quiser a sobrenaturalidade da presença do Espírito de Cristo, por intermédio do Espírito Santo em nossas vidas, nos inspirará a ter sustentação.
salvação para o nosso espírito, comeremos dela, traremos à memória o sacrifício de Cristo, e então veremos que a terra prometida não está tão longe como parecia, porque fomos inspirados no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa mesa, irmãos, ela só não nos traz um momento de comemoração e instrução e inspiração, mas essa mesa também nos é uma segurança. Por causa do sangue de Cristo, Deus o Pai se comprometeu em nos salvar e nos perdoar, não só a nós, mas todos aqueles que vieram até Ele e creram no sacrifício de Cristo. Para um segundinho para você refletir sobre isso. Por causa do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, o Deus Pai se comprometeu a nos salvar e nos perdoar. Não é nenhum sentido de arrogância, não é nenhum sentido de prepotência, não é nenhum sentido de chegar diante de Deus Pai, colocar o dedo no nariz dele, como se possa dizer, numa personificação, e dizer assim: olha, o Senhor tem que me salvar e me perdoar. Não é nesse sentido. É no sentido de que esse novo e vivo caminho, que o Espírito Santo deu esse entendimento ao escritor desconhecido aos Hebreus, o sangue da nova aliança nos abriu um novo e vivo caminho. O Pai estava divorciado de toda a sua criação, havia um conflito, havia uma grande briga, havia um grande divórcio entre o Deus Criador e toda a sua criação, mas veio então o mediador, o Cristo, e se colocou entre nós e Deus, e nos deu novamente acesso ao Pai. Agora o Pai se alegra e recebe o nosso culto, a nossa comemoração. O Pai recebe e cria em nós um espírito de adorador, não porque somos bons e maravilhosos, mas porque o Cristo que derramou o seu sangue, que deu a sua vida por nós, nos deu o perdão e a salvação. Deixa eu ouvir esse glória, deixa eu ouvir esse glória, deixa eu ouvir esse glória. Deixa eu ouvir esse glória, meus irmãos. Essa semana toda eu fiquei pensando, as pessoas estão correndo atrás, enchendo templos, as pessoas estão correndo atrás e enchendo lugares, onde diz que tem um profeta, onde diz que tem uma coisa, outra do sobrenatural, mas não precisa correr atrás disso. A sobrenaturalidade está aqui, está diante de mim, está diante de você. A salvação que o meu dinheiro não compraria, o perdão dos meus pecados que não haveria de outra forma, o novo e vivo caminho diante de nós. Essa é a minha segurança. Meu esposo trabalha na área da aviação. E então, desde a queda do avião, eu estou especulando ele de pergunta. Já fiz estou igual criança, mas isso, mas e aquilo? Mas e aquilo outro? Porque foi um tipo de tragédia que afetou todos nós. Quem é ser humano, tem sentimento, se viu envolvido nessa situação, irmãos. São 62 pessoas, são dezenas de famílias que ainda não caiu a ficha dessa tragédia.
Hoje mesmo eu estava comentando com meu esposo de um rapazinho que se perdeu no aeroporto. Não sei o que ele fez, mas ele se perdeu no aeroporto, com a hora. Ele não chegou atrasado para o voo, ele não se apercebeu do voo. Quando ele foi atrás do voo, as portas já tinham fechado, a pessoa disse que ele não poderia embarcar, teria que remarcar, e daqui a algumas horas ele ficou sabendo que aquele avião que ele fez tanta questão em entrar, caiu, e todos morreram. São tantas, são inúmeras as histórias. E que nós olhamos para a aviação e nós olhamos para esse meio de transporte e a gente fica com medo. A gente fica inseguro. A gente não fica se imaginando que amanhã vai pegar um avião. A gente fica se imaginando que a gente não quer por muito tempo usar esse tipo de transporte. Isso é insegurança. E eu quero nessa noite dizer para você, eu quero nesta noite que o Espírito de Deus leve isso aos teus ouvidos, não ao teu escutar, mas ao teu ouvir. Eu quero nesta noite, quem está nos vendo pela internet, que o Espírito Santo leve isso ao teu coração, traga essa verdade. Estávamos todos inseguros para uma viagem, um transporte que nos levaria diretamente para o inferno, mas essa mesa está nos trazendo a segurança nessa noite, que houve uma voz sublime, sobrenatural, que nos chamou lá do lamaçal do pecado. Essa voz reverberou pela eternidade e nos trouxe a segurança que estamos salvos e perdoados, e que esse transporte catastrófico para o inferno não me pertence mais. Estou seguro que o meu destino é certo. As mansões celestiais, a presença de Deus para toda a eternidade. Essa mesa, esse ato, esse efeito de meio de graça, nos dá essa segurança. Mas ela não faz só isso, irmãos. Ela não nos dá só um momento de comemoração, de instrução, de inspiração, de segurança, mas também de responsabilidade. É por isso que muitas das vezes o adversário da nossa alma quer banalizar isso aqui. Quer fazer disso aqui uma coisa costumeira e sem importância. Que eu posso faltar, que eu posso perder, que eu posso não ir, que eu não preciso fazer. Mas quando a gente olha para o que o apóstolo Paulo está dizendo, em memória de mim, e anunciando a morte do Senhor até que venha, é que estávamos todos destituídos da glória de Deus. Mas aquele sacrifício da cruz, aquele terceiro dia da grande ressurreição, não só nos incluiu nessa mesa, mas a dignidade da misericórdia de Deus nos colocou com direito a ela. Você pode entender o que eu estou dizendo nessa noite? Eu vou repetir. Ao mesmo tempo que todos estamos excluídos desta mesa, por causa dos nossos méritos, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas desobediências, por causa da nossa rebeldia, a dignidade da misericórdia de Deus nos colocou a sua graça e faz-nos sentir-nos indignos dela, mas uma indignidade que nos dá prazer e então nos responsabiliza a manter essa memória e anunciar
essa morte até que Ele venha. Esse é o ponto. Você pode dizer um amém se você entendeu o que eu quis dizer? Cada um de nós, ao olhar para essa mesa, entendemos que não somos dignos dela. Mas a dignidade da misericórdia de Deus, por graça, nos incluiu nela. E como pregador eu acho feio isso, mas aqui me ensinaram a fazer ser bonito, porque não precisa ser da maneira que eu acho feio, pode ser da maneira bonita. Você pode olhar para o teu irmão, não do branco dos olhos dele não, essa é a parte feia que eu acho, sabe? Não precisa fazer aquela coisa no olho dele não, mas pode olhar para ele e ver que tanto você quanto ele não merecem, ou tanto você, eu, ele, nós não merecemos, mas a graça nos igualou. Consegue ver isso nessa noite, olhando para o seu irmão do seu lado? Esse é o senso de responsabilidade, irmão. E é nesse momento que eu sinto de Deus em dizer para você, olhe para o seu irmão do seu lado e perceba pelo Espírito Santo alguém que lhe falte aqui. Isso o Espírito Santo me dê agora, isso o Espírito Santo me dá agora para dizer para você, louvado seja Deus pelo irmão que está do teu lado, e você pode olhar para ele e dizer, éramos todos indignos incluídos, mas ele nos incluiu pela dignidade da sua misericórdia, mas você também pode, por esse amor que emanou da cruz do Calvário, olhar para alguém que não está do seu lado, e fazer um minuto, olhar para o céu no teu pensamento e dizer, Deus resgata ele para a mesa, o lugar dele está vazio, Deus traz ele de novo para a mesa, o lugar dele na mesa está vazio. Essa responsabilidade que as palavras de Paulo nos chamam, irmãos. Responsabilidade não da dignidade da nossa pessoa, mas a indignidade de quem éramos, perdido, que Satanás já tinha classificado como não vale nada, mas ele foi lá, nos chamou, e nós ouvimos, não sei como, porque o pecado tinha afetado a nossa audição espiritual, mas a voz de Deus é tão estrondosa, que nossa surdez espiritual foi alcançada, e nós vimos Ele nos chamando, e então nós viemos carregados de pecado, de imundícia, mas na corrida, na direção dEle, foi caindo tudo, e nós fomos colocados à mesa, alparcas nos pés, anel no dedo, vestido novo no corpo, e uma grande ceia nos chamando para se banquetear com Ele. Essa responsabilidade nos alcance nessa noite. Sendo assim, meus irmãos, por mais estranho que pareça, é possível uma pessoa indigna como eu participar dignamente desta mesa. É esse senso de responsabilidade que se forma a cada mesa. É esse mistério que eu quero nesta noite humildemente deixar para vocês nas palavras de Paulo. Fazer isto em memória de mim.
anunciando a morte dele até que ele venha. É essa responsabilidade que me dá o privilégio de comemorar, de aprender, de me instruir nessa mesa, de me inspirar nela, de sentir a segurança de que nada vai me tirar da presença do meu Pai querido, do meu Abba Pai. E é esse senso de responsabilidade que nasça no meu e no teu ser nesta noite. Eu quero encerrar as minhas palavras aqui, dizendo que essa responsabilidade faz com que só os que se sentem dignos desta mesa, aptos para se aproximar dela, que não me faz sentir nenhum orgulho nacional ou religioso, mas que me faz me ver que eu não merecia, mas Ele me trouxe. E há todo tempo que essa mesa é posta, eu vou me aproximando dele. E essa semana, terminando o meu pensamento, Deus quis duas coisas com a sobrenaturalidade desse cristianismo. Ele quis se colocar na vida do seu filho para que nós o conhecêssemos. E ele quis, com um propósito dessa sobrenaturalidade do cristianismo, formar um povo que seja sua companhia por toda a eternidade. Enquanto esse propósito maior não se concretiza, eu vou a cada mês, sem desprezar ela, sem cair na mesmice, sem torná-la costumeira, mas em cada mesa ver renovado a minha responsabilidade, de que eu não merecia estar aqui, mas a sua graça me alcançou, o seu amor me resgatou, o sangue vertido na cruz do Calvário vai me purificando a cada dia e vai me tornando possível de estar cada dia mais próximo, de estar com Ele por toda a eternidade. Eu posso orar com você, querido? Você pode reclinar a sua cabeça aí neste momento. E me permita lembrá-lo, não esqueça de orar por aquele lugarzinho que está vago na mesa. O Espírito Santo me trouxe isso muito forte agora, no ponto da responsabilidade. Então ore comigo. Meu Deus eterno e soberano Pai, muito obrigada pelo privilégio de dividir a sua palavra com os meus irmãos. Obrigada, Senhor, por dar a mim e ao meu esposo o prazer de ter um lugar a essa mesa nesta noite. Obrigada, Senhor, por trazer alegria festiva ao meu e ao nosso coração, em que podemos comemorar que estávamos perdidos, mas fomos achados. Obrigada, Deus, pelo privilégio de mais um pouquinho de instrução que essa mesa me apresenta. Obrigada pela segurança da minha salvação e dos meus pecados perdoados. Obrigada, Deus, por me inspirar a prosseguir, proclamando a grandeza da sobrenaturalidade do cristianismo, que é a comunhão do homem contigo. Mas, Senhor, nesta noite eu encerro minha participação nesta palavra, pedindo que todos sejamos nesta noite cônscios, conscientes, os aqui presentes e os então de forma virtual, Senhor, que nós possamos olhar para nós e assumirmos a responsabilidade
Quanto maiores os privilégios, Senhor, maior a responsabilidade. E que essa indignidade que eu sinto é um ingresso para me aproximar do Senhor. Muito obrigada, Deus.